Salve, legionários! E hoje marcharemos com a legião para conhecer as mais incríveis arenas gladiatoriais que estão de pé até hoje. Muita gente não sabe que existiram muitas arenas gladiatoriais espalhadas pelo Império Romano. Naquela época, isso era visto como uma grande forma de entretenimento e uma grande fonte de dinheiro. Quem vê essas estruturas gigantes que hoje abrigam concertos de música e outros espetáculos de arte a céu aberto, não imaginam que milhares de anos atrás foram palcos de ferozes lutas de gladiadores e muito derramamento de sangue. Nestes locais aconteciam lutas mortais entre homens e também de gladiadores com animais selvagens, vistas por multidões ensandecidas. Aliás, se você não sabe, o nome arena vem de areia, que absorvia o sangue dos gladiadores durante as batalhas. Essa é a terceira maior arena existente em território italiano. Apenas o Coliseu Romano e o Anfiteatro de Capua são maiores. Provavelmente foi construída pelos mesmos arquitetos que construíram anteriormente o Coliseu Romano. Um outro fato interessante é que seu subterrâneo é muito bem preservado, incluindo as gaiolas dos animais e partes dos mecanismos do elevador que levava gladiadores e feras ao nível das batalhas. Após ser coberta pelas cinzas de uma erupção vulcânica, a arena só foi ser redescoberta na atualidade. Essa linda arena é sem dúvida uma das estruturas do seu tipo mais bem conservadas. Durante os tempos antigos, sua capacidade era de aproximadamente 30 mil pessoas e atualmente sua capacidade é de 15 mil pessoas. Hoje em dia, a Arena de Verona é uma das mais movimentadas em termos de número de espetáculos de arte. A programação inclui de 2 a 3 espetáculos por semana, entre óperas, balés e concertos. Anfiteatro romano situado na cidade francesa de Nimes. Construído no tempo do Imperador Augusto, o anfiteatro foi fortificado pelos visigodos e rodeado por uma muralha. Durante os turbulentos anos que se seguiram ao afundar do poder visigodo na Espanha e na Septimânia, a invasão muçulmana e posterior conquista pelos reis francos, os viscondes de Nimes construíram o seu palácio-fortaleza dentro do anfiteatro. Mais tarde, um pequeno bairro desenvolveu-se no seu interior, o qual contava com umas 100 moradias e 2 capelas. 700 pessoas viviam no seu interior, no seu momento de maior esplendor. As construções permaneceram no anfiteatro até o século XVIII, quando foi decidida a sua destruição de modo a devolver ao anfiteatro seu aspecto original. Na atualidade, encontra-se remodelado e é utilizado como praça de touros para a celebração de corridas de touros desde 1863. A Arena de Nimes é sede de 2 feiras taurinas por ano. Também é utilizada para outros tipos de espetáculos. A sua capacidade é de 16.300 espectadores e conta com uma cobertura móvel e um sistema de climatização desde 1989. Se você é um fã de rock ou metal, já viu esse anfiteatro no DVD da banda alemã Rammstein, ou se você é um brasileiro, Rammstein. A banda britânica Dire Straits também tocou no local em 1992, sendo um dos maiores shows da banda. E de forma semelhante, o Metallica também gravou um DVD na Arena de Nimes, lotando também o anfiteatro, com fãs da banda vindos de diversos países do mundo. Infelizmente, a Arena de Éfeso é uma das mais destruídas e acabadas hoje em dia. Inicialmente era usado para concertos e shows naquela época, mas também foi palco de batalhas entre gladiadores. No século IV, foi parcialmente destruída por um terremoto
e reconstruída no século VIII. Faz parte do complexo da cidade de Éfeso, que conta com muitas outras ruínas romanas. Essa incrível arena está localizada a leste da cidade romana de Leptis Magna, algumas centenas de quilômetros a leste do que era Cartago. Hoje é perto de Trípoli, na Líbia. A cidade romana de Leptis Magna foi declarada Patrimônio da Humanidade em 1982, por ter sido considerada uma das mais belas cidades do mundo romano. Há na cidade 30 monumentos importantes, como o Fórum, o Porto, os principais templos, a praça de mercados e um teatro, todos restaurados. A cidade foi o local de nascimento do imperador romano Lúcio VII Severo. Um dos pontos pelo qual ele ficou mais conhecido é que ele foi um dos imperadores que mais favoreceram os militares. Ele até aumentou consideravelmente o salário dos soldados, o que provocou um desequilíbrio nas finanças e na economia imperial. A segunda maior arena romana já construída fica em Capua, a poucos quilômetros de Nápoles. Seu estado de conservação não é dos melhores, já que parte dela foi destruída pelos povos vândalos e pelos sarracenos, mas é um lugar de histórias inesquecíveis. Uma delas, do motivo de sua fama e da importância dessa arena, é por ter sido o palco do famoso gladiador Spartacus. Esses muros viram esse homem se tornar uma lenda, entrando para a história com a sua grande rebelião, tendo a seu lado Crixus e outros gladiadores da época. A história de Spartacus já foi contada detalhadamente aqui no canal. É uma das ruínas romanas mais bem preservadas do mundo e a única desse tipo na África. Na Idade Média, serviu de fortaleza e a população aqui se abrigou durante os ataques dos vândalos em 430 e dos árabes em 647. É o terceiro maior do mundo, é patrimônio mundial da Unesco desde 1979. Esse anfiteatro podia acomodar 35 mil espectadores. Isso ilustra até hoje a grandeza da Roma imperial naqueles tempos. Apesar de bem pequena, Arles é uma cidade cheia de atrações. A Arena de Arles também é interessante e tem uma arquitetura bem diferente das outras. Possui uma arena oval cercada por arquibancadas, sistemas de galerias, sistemas de drenagem em vários corredores de acesso e escadas para uma saída rápida da multidão. Também foi obviamente inspirada no Coliseu de Roma. Esse anfiteatro foi construído em 90 d.C. O anfiteatro abrigou mais de 20 mil espectadores de corridas de bigas e sangrentas batalhas de gladiadores. Na terceira semana de agosto, no verão europeu, ocorre o Festival Romano com simulações de batalhas de gladiadores e alguns desfiles de legiões. Em 1981, o Anfiteatro de Arles foi também listado como Patrimônio Mundial da Unesco, juntamente com outros edifícios romanos e medievais da cidade. Sexta maior arena romana, a de Pula, impressiona pelo seu perfeito estado de conservação. Existe uma lenda, por favor, se você é croata, não mate o mensageiro, mas dizem que existe uma calha para coletar água das chuvas nessa arena. Nos tempos das batalhas de gladiadores, era adicionado perfume a esta água para então ser espalhada sobre a plateia, que podemos dizer que não tinha um cheiro, digamos, agradável. No século V, o anfiteatro começou a ver a sua pedra saqueada pela população local. E finalmente chegamos à mais famosa arena de todas, o Coliseu de Roma. Ela é tão famosa que acaba ofuscando outras arenas igualmente gigantescas e belas. Seu nome é tão forte que passou a ser sinônimo de arenas romanas. O Coliseu poderia abrigar, estima-se na época, entre 50 mil e 80 mil espectadores, com uma audiência média
de cerca de 65 mil pessoas. Embora parcialmente arruinado por causa de danos causados por terremotos e saques, o Coliseu é ainda um símbolo da Roma Imperial. É uma das atrações turísticas mais populares da capital italiana. Em 2007, o monumento foi eleito informalmente como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Quando foi inaugurado, tinha no centro um piso de madeira coberto de areia. Foi construído sobre um complexo subterrâneo com um labirinto de túneis onde animais selvagens eram enjaulados. Atualmente está sem piso e o labirinto de túneis secretos, ou hipogeu, está à vista há mais de um século. Em 2021, o governo italiano prometeu a criação de um novo piso retrátil, que vai restaurar o anfiteatro à sua glória da Era dos Gladiadores. Com o novo piso, eventos culturais como produções de teatro e concertos poderão ser realizados no Coliseu. No filme Gladiador de 2000, de Ridley Scott, o Coliseu foi recriado via computação gráfica para restaurá-lo à glória do século II. A imagem do edifício é geralmente acurada e dá uma boa impressão de como o hipogeu, ou seja, o porão, teria sido. E o que falar desse monumento, legionários? O Coliseu viu de tudo. Estima-se que 1 milhão de animais morreram nele e 500 mil pessoas perderam a vida aqui. Dentre essas pessoas, tinha cristãos, escravos que não queriam estar ali, mas eram obrigados, guerreiros que sim, gostavam do que faziam, gostavam da fama e da glória, e também morreram ali assassinos, estupradores e outros bandidos de todas as espécies. O Coliseu viu naumaquias, viu batalhas entre 2 ou mais gladiadores, viu uma violência desenfreada, viu lendas surgirem. As pessoas dizem hoje que nós continuamos tendo gosto por sangue, que o MMA, por exemplo, é um sucessor do que era um espetáculo gladiatorial. E isso, sinceramente, me faz rir. Sobre a parte que o ser humano tem um gosto por sangue e violência até hoje, eu até concordo. Eu mesmo sigo praticamente todos os eventos de MMA. Mas a verdade é que nenhum evento de hoje em dia representa de verdade a grandeza e a força de um espetáculo como o daqueles tempos. Nada se compara o que era ser um gladiador. Uma coisa hoje em dia é você lutar para se tornar rico, dar uma boa vida para a sua família, comprar carros e roupas boas para você. Outra muito diferente, em outros tempos, no Coliseu era você lutar pela sua vida, e a sua maior vitória, o seu bem mais precioso, seria acordar para um novo dia, passar mais um momento nessa terra, até a sua próxima luta chegar.